Quando Clara Wynne chega à fazenda de Stone Ridge, com nada além de uma mochila e olheiras sob os olhos, ela está fugindo de um passado perigoso. O que ela encontra é mais do que apenas um emprego. Ela descobre cura, propósito e uma conexão inesperada com o proprietário da fazenda, Asher Tate. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O sol da manhã estava apenas começando a espiar as colinas quando Clara Wynne chegou à fazenda de Stone Ridge. Ela não tinha carro, apenas uma mochila gasta pendurada por cima do ombro. Seus cabelos castanhos foram puxados para trás em um simples rabo de cavalo, e as olheiras sob os olhos contaram a história de alguém que não dormia bem há semanas. Clara respirou fundo antes de se aproximar da grande fazenda branca. Suas mãos tremeram um pouco quando ela levantou o punho para bater na porta de madeira. O som era macio, mal audível acima dos pássaros da manhã. Quando a porta se abriu, ela se viu cara a cara com Asher Tate. Aos 32 anos, ele era alto e bonito de uma maneira acidentada. Seus cabelos escuros estavam um pouco bagunçados, e seus olhos azuis pareciam guardados enquanto ele olhava para o estranho à sua porta. "Ouvi dizer que você pode precisar de ajuda", disse Clara, sua voz mal acima de um sussurro. Asher franziu a testa. "Quem te disse isso? Na cidade, no restaurante? Alguém mencionou que Stone Ridge era de mão curta." Clara mudou seu peso de um pé para o outro. O que ela não disse foi que estava desesperada por qualquer liderança que a levaria longe da cidade, longe dele. Ela não mencionou o medo que a manteve se movendo por semanas, ou o alívio que sentia, estar em algum lugar tão remoto. Asher a estudou por um longo momento. Algo sobre ela parecia frágil e determinado. Suas roupas eram simples, mas limpas, e apesar de sua óbvia exaustão, ela ficou reta, pronta para trabalhar. "Há uma barraca que precisa de se mexer. Se você estiver disposto", disse ele finalmente. Clara assentiu rapidamente. "Estou disposto a fazer o que precisa fazer." "O salário não é muito", alertou Asher. "Eu não preciso muito", ela respondeu. Asher se afastou para deixá-la entrar. "Há uma pequena sala acima do celeiro. Não é nada chique, mas está limpo. Você pode ficar lá se quiser." O alívio lavou o rosto de Clara. "Obrigado. Isso seria perfeito." Linda Mason, a governanta de Asher, nos últimos 15 anos, olhou para cima do fogão quando eles entraram na cozinha. Seus cabelos grisalhos foram puxados para trás em um coque, e seu rosto gentil mostrou surpresa ao ver a jovem. "Linda, isso é..." Asher fez uma pausa, percebendo que não havia pedido um nome. "Clara." Ela se encheu. "Clara Wynne." Linda limpou as mãos no avental e sorriu calorosamente. "Bem, Clara Wynne, parece que você pode usar um pouco de café da manhã. Sente-se e eu vou consertar um prato para você." Clara hesitou. "Eu deveria começar a trabalhar primeiro." "Bobagem", Linda insistiu. "Ninguém trabalha em Stone Ridge com o estômago vazio. Essa é a minha regra, e até o Sr. Bossi aqui sabe melhor do que discutir comigo." Uma sugestão de um sorriso cruzou o rosto de Asher antes de desaparecer novamente. "Melhor fazer o que ela diz. Eu vou te mostrar depois do café da manhã." Enquanto Clara comeu ovos mexidos e torradas, Asher explicou a rotina básica da fazenda. Stone Ridge não era uma fazenda comum, era uma das operações de criação de cavalos de maior sucesso no estado. Asher tinha uma reputação de criar alguns dos melhores cavalos do mundo. "Você tem experiência com cavalos?" ele perguntou. Clara assentiu. "Alguns. Eu trabalhei em um estábulo para alguns verões durante a faculdade." "Bom", disse Asher, "isso ajudará. Temos 23 cavalos agora, incluindo 3 éguas grávidas. A temporada de potros da primavera está chegando, e é por isso que somos abreviados." Depois do café da manhã, Asher fez um rápido tour pela propriedade. A fazenda de Stone Ridge se estendeu mais de 200 acres de colinas verdes rolantes. O celeiro principal era uma grande estrutura vermelha com acabamento branco, mantido imaculadamente. No interior, havia 12 barracas, uma sala de aderência e um pequeno escritório. "Os outros cavalos estão no pasto sul", explicou Asher. "Eles entram durante o mau tempo ou quando precisam de cuidados especiais." Ele mostrou
a na barraca que precisava de limpeza, depois entregou. Li um forcado e uma... Pá! Voltarei para verificar você mais tarde. Se você precisar de alguma coisa, pergunte a Linda ou Miguel. Ele é a mão estável que está comigo há anos. Com isso, Asher a deixou para seu trabalho. Clara tirou a jaqueta, enrolou as mangas e começou. O trabalho físico era exatamente o que ela precisava. Algo para se concentrar, algo para cansar seu corpo e acalmar sua mente. Ao meio-dia, Clara limpou 2 barracas e estava trabalhando em um terceiro. O suor umedeceu a camisa e seus músculos doíam, mas ela continuou. A porta do celeiro se abriu e um homem mexicano mais velho entrou carregando um balde de água. Você deve ser Clara, disse ele com um sorriso amigável. Eu sou Miguel. Linda. Disse que você estava trabalhando aqui. Ela me disse para trazer um pouco de água e dizer que o almoço está pronto. Clara enxugou a testa com a manga. Obrigado. Vou terminar esta barraca primeiro. Miguel assentiu com aprovação. Trabalhador duro. Isso é bom. Asher gosta disso. Ele trabalha mais do que qualquer um, você sabe. Ele faz? Clara perguntou, curiosa sobre seu novo empregador. Ah, sim. Desde que seu irmão morreu, Asher mal para. Como se ele estivesse tentando fazer o trabalho de 2 homens. O interesse de Clara foi despertado. Seu irmão? A expressão de Miguel ficou sombria. Jason. Morreu em um acidente aqui na fazenda há 6 anos, a coisa terrível. Asher não tem sido a mesma desde então. Antes que Clara pudesse fazer mais perguntas, o assunto da conversa apareceu na porta do celeiro. Os olhos de Asher se moveram. Das barracas limpas para Clara. Você trabalha rápido, disse ele, parecendo impressionado, apesar de si mesmo. Eu gosto de me manter ocupado, respondeu Clara simplesmente. O almoço está pronto, disse Asher. Venha até a casa quando terminar aqui. Na fazenda, Linda havia preparado sanduíches e salada de batata caseira. Clara sentou, sina grande. Mesa da cozinha tentando não parecer muito ansiosa enquanto comia. Fazia dias desde que ela tinha uma refeição adequada. Então, Clara, disse Linda enquanto encenava o copo de Clara com chá gelado. De onde você é? Clara ficou tensa ligeiramente. Voltar para o leste. Cidade pequena, você provavelmente não saberia. E o que te traz todo o caminho aqui? Linda pressionou suavemente. Clara olhou para o prato dela. Apenas procurando um novo começo. Asher, que estava almoçando silenciosamente, olhou para cima. Algo no tom de Clara deve ter ressoado com ele. Linda não pretende arrancar, disse ele. Mas não temos muitos estranhos aqui procurando trabalho. Está tudo bem, disse Clara. Rapidamente. Eu entendo. Não tenho referências se é com isso que você está preocupado, mas sou um trabalhador esforçado e aprendo rápido. Eu posso ver isso, admitiu Asher. As barracas parecem boas. Depois do almoço, Asher mostrou Clara em seu quarto acima do celeiro. Era pequeno, mas aconchegante, com uma cama de solteiro, uma cômoda e um pequeno banheiro preso. A janela ignorava o pasto, onde os cavalos roçavam pacificamente ao sol da tarde. Não é muito, disse Asher, ecoando suas palavras anteriores. É perfeito, respondeu Clara, e ela quis dizer isso. Depois de semanas de motéis baratos e dormindo em seu carro, este quarto parecia luxo. Vou deixar você se estabelecer, disse Asher. Volte para o celeiro quando estiver pronto, e eu mostrarei como misturar o feed. Quando Asher saiu, Clara sentou, se na beira da cama, e pela primeira vez em semanas, se permitiu chorar. Eles eram lágrimas de alívio, de gratidão e medo remanescente. Mas quando ela limpou os olhos e olhou para a cena pacífica abaixo, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Os próximos dias caíram em uma rotina confortável. Clara acordou antes do amanhecer. Ajudou a alimentar os cavalos, limpar barracas, reparar cercas e ajudar Miguel com as tarefas diárias. Todas as tarefas que ela recebeu, ela concluiu com eficiência e sem reclamação. Asher a observou à distância. Havia algo sobre Clara que o intrigava. Sua determinação silenciosa, a maneira cuidadosa que ela se movia pelos cavalos, as sombras que às vezes cruzavam o rosto quando ela pensava que ninguém estava olhando. Uma noite, cerca de uma semana após a chegada de Clara, Asher a encontrou no celeiro.
conversando suavemente com Willow, uma das éguas grávidas. Você vai ser uma ótima mãe, Clara estava dizendo enquanto escovava a juba do cavalo. Seu bebê tem sorte de ter você. Asher limpou a garganta para anunciar sua presença e Clara olhou para cima, assustada. Desculpe, disse ele. Eu não quis interromper sua conversa. Para sua surpresa, Clara sorriu. Foi o primeiro sorriso real que ele tinha visto dela e transformou seu rosto fazendo aparecer mais jovem e mais leve. Willow e eu estávamos apenas nos conhecendo, disse ela. Ela vai ao povo em breve, não é? Asher assentiu, aproximando-se da barraca. Em cerca de 1 mês. Ela é uma das nossas melhores éguas. Este será seu 3º potro. Clara continuou escovando a juba do cavalo. Ela parece muito calma. Ela é. Nem todos são. Tempestade, a égua negra no final da barraca, fica nervosa. Teremos que ver. Lá de perto quando chegar a hora dela. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento. Depois Asher disse: Você é bom com eles. Os cavalos, quero dizer. Eles são fáceis de serem bons, respondeu Clara. Eles não julgam, eles não mentem, eles simplesmente são. Asher estudou seu perfil na luz do celeiro. Não é como pessoas, hein? A mão de Clara parou no pincel. Não como pessoas. O momento foi interrompido por Linda chamando da fazenda que o jantar estava pronto. Enquanto eles caminhavam até a casa juntos, Asher se surpreendeu perguntando: Você gostaria de se juntar a nós? Para jantar, quero dizer. A menos que você prefira comer no seu quarto. Clara hesitou e depois assentiu. Eu gostaria disso. Obrigado. O jantar naquela noite foi diferente das refeições anteriores de Clara em Stone Ridge. Em vez de comer rapidamente na cozinha antes de voltar ao trabalho, ela se sentou na mesa da sala de jantar com Asher e Linda. A conversa fluiu, mais facilmente do que Clara esperava. Principalmente porque Linda continuou com histórias sobre a fazenda e a comunidade local. Você deve ver este lugar durante a estação do Potero, disse Linda a Clara. É como um berçário. Asher mal dorme, verificando as éguas todas as horas da noite. Eles são minha responsabilidade, disse Asher simplesmente. E ele leva a responsabilidade muito a sério, acrescentou Linda, dando a Asher um olhar afetado, mas exasperado. Sério demais, se você me perguntar. A vida precisa de equilíbrio. O telefone de Asher tocou, interrompendo a conversa. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Com licença, eu preciso aceitar isso. Ele saiu da sala e Clara podia ouvir sua voz baixa e tensa do corredor. Linda suspirou. Será Howard Jenkins, seu advogado, sempre chamando com algum problema ou outro. Problemas. Com a fazenda? Clara perguntou. Linda balançou a cabeça. Coisas de negócios. Asher possui mais do que apenas essa fazenda. Seu pai o deixou um império, imóveis, ações, todo tipo de investimento. Asher prefere se concentrar apenas nos cavalos, mas sempre há algo exigindo sua atenção. Asher voltou sua expressão sombria. Desculpe por isso. Tudo bem? Linda perguntou. Tudo bem, disse Asher em breve, mas ficou claro em seu tom que tudo não estava bem. Mais tarde naquela noite, Clara não conseguiu dormir. A conversa com o advogado parecia ter perturbado Asher, e embora não fosse da sua conta, ela se preocupou. Depois de jogar e girar por 1 hora, ela decidiu dar um passeio. A noite estava clara, com uma lua cheia iluminando a fazenda em luz prateada. Clara envolveu seu suéter com mais força e seguiu em direção ao pasto. Para sua surpresa, ela viu uma figura encostada na cerca. Asher, ela hesitou, não querendo se intrometer em sua solidão, mas ele já a viu. Não consegue dormir? Ele chamou suavemente. Clara se aproximou e ficou ao lado dele na cerca. Não. Muitos pensamentos. Asher assentiu. Eu conheço o sentimento. Eles ficaram em silêncio, observando os cavalos se movendo como sombras no pasto, iluminado pela lua. Meu irmão e eu costumávamos fazer isso, disse Asher de repente. Fique aqui à noite planejando o futuro de Stone Ridge. Clara permanecia de quieto, sentindo que Asher raramente falava de seu irmão. Jason adorou este lugar tanto quanto eu, continuou Asher. Talvez mais. Ele tinha todas essas ideias para expandir,
tornando Stone Ridge a principal instalação de criação do estado. O que aconteceu com ele? Clara perguntou gentilmente. A mandíbula de Asher se apertou. Acidente. 6 anos atrás. Ele estava trabalhando com um novo garanhão, animal poderoso não totalmente treinado. Algo assustou o cavalo. Jason foi jogado e bateu a cabeça no poste por lá. Ele apontou para um local não muito longe de onde eles estavam. Sinto muito, disse Clara. Eu estava em uma reunião na cidade, disse Asher, sua voz hollow. Coisas de negócios que eu pensei que mal podem esperar. Se eu estivesse aqui... Você não pode saber que poderia ter evitado, disse Clara suavemente. Não. Mas eu deveria estar aqui, esse é o ponto. Asher se virou para olhá-la, seus olhos intensos à luz da lua. A família deve estar lá um para o outro. Não importa o quê. Clara sentiu uma pontada no peito. Sim, eles deveriam. Asher parecia perceber que havia dito mais do que pretendia. De qualquer forma, depois que Jason morreu, fiz uma promessa. Manter Stone Ridge exatamente como ele gostaria. Nunca deixar nada ameaçar o que nossa família construiu. A intensidade em sua voz fez Clara imaginar o que estava ameaçando a fazenda agora. O que o advogado chamou? Mas ela não sentiu que tinha o direito de perguntar. Em vez disso, ela disse, é um lugar lindo. Seu irmão ficaria orgulhoso. A expressão de Asher suavizou um pouco. Talvez. Ainda há muito o que fazer. Um silêncio confortável caiu entre eles. Era o maior que Asher falava com ela desde sua chegada. E Clara sentiu uma conexão estranha se formando. Duas pessoas com segredos e tristeza, encontrando paz momentânea na noite tranquila. Finalmente, Asher falou novamente. Devemos tentar dormir um pouco. Comece cedo amanhã. Enquanto voltavam para o celeiro e a fazenda, Asher disse, obrigado. Para quê? Clara perguntou. Para ouvir. Eu não falo muito sobre Jason. Às vezes ajuda a dizer as coisas em voz alta, disse Clara, mesmo quando dói. Asher assentiu. Boa noite, Clara. Boa noite, Asher. Enquanto Clara subiu as escadas para o quarto, ela sentiu algo mudar dentro dela. Pela primeira vez em meses, ela se conectou com alguém. Era pequeno e frágil, mas estava lá em um começo. O que ela não sabia era que seu passado já estava alcançando ela. Em um escritório elegante na cidade, um homem em um terno caro estava estudando sua foto e fazendo telefonemas. Ele a encontrou finalmente e não tinha intenção de deixá-la ir. Na manhã seguinte, Clara acordou antes de seu alarme. A conversa com Asher ficou com ela durante a noite. Havia algo reconfortante em saber que ela não era a única que carregava dor. Quando ela desceu até o celeiro, ela já encontrou Asher lá, checando Willow. Manhã, ele disse com um aceno de cabeça. Sua expressão foi guardada novamente, como se arrependasse de abertura da noite anterior. Bom dia, respondeu. Clara mantendo seu tom leve. Tudo bem com ela? Tudo bem, apenas tomando cuidado. Asher entregou Clara uma caneca de café. Linda fez isso. Ela diz que você toma preto. Clara passou as mãos em volta da caneca quente. Obrigado. Eles trabalharam lado a lado naquela manhã, alimentando os cavalos e verificando as éguas. Grávidas? Havia uma facilidade entre eles que não havia estado lá antes, um ritmo que fez o trabalho fluir suavemente. Na hora do almoço, Miguel se aproximou deles, limpando as mãos em um pano. Asher, essa cerca no Pasto Norte precisa de consertar novamente. Esses postes estão apodrecendo. Asher assentiu. Vou cuidar disso esta tarde. Eu posso ajudar, ofereceu Clara. Asher olhou para ela, considerando. É um trabalho pesado. Eu sou mais forte do que olho, disse ela com um pequeno sorriso. Após o almoço, eles carregaram ferramentas e cercar postagens no caminhão de Asher e dirigiram para o Pasto Norte. A linha de cerca se estendeu ao longo de um pequeno riacho e vários postos começaram a apodrecer na base. Clara observou como Asher demonstrou como remover o poste antigo e definir um novo. Ele trabalhou com movimentos eficientes, sua força evidente enquanto dirigia o posto no chão com um martelo pesado. Sua vez, disse ele, recuando. Clara pegou o martelo. Era mais pesado do que ela esperava, mas ela estava determinada a não
Mostrar fraqueza. Ela posicionou o novo post e começou a dirigir no chão com golpes constantes. Bom, disse Asher, parecendo genuinamente impressionado. Você já fez isso antes. Meu avô tinha uma pequena fazenda, disse Clara, concentrando-se no post. Nada assim, mas eu o ajudei com cercas e tarefas durante o verão. Eles subiram a linha da cerca, substituindo 5 postes no total. Quando terminaram, as nuvens escuras se reuniram no céu. Rain está chegando, disse Asher olhando para cima. Devemos voltar. Eles haviam acabado de carregar as ferramentas no caminhão quando as primeiras gotas pesadas começaram a cair. Em segundos, ele se transformou em uma chuva. Corra para isso. Asher chamou e ambos correram para o caminhão. Eles chegaram por dentro, encharcados e sem fôlego. Clara empurrou seus cabelos molhados do rosto e, para sua surpresa, Asher riu. Foi um som quente e genuíno que transformou seu rosto sério. O que é engraçado? Ela perguntou. Você parece um gato afogado, disse ele, ainda sorrindo. Clara olhou para seu reflexo no espelho retrovisor e teve que admitir que ele estava certo. Seus cabelos estavam rebocados na cabeça e a água pingava do nariz. Bem, você não parece muito melhor, disse ela, e foi recompensada com outra risada. A chuva bateu no telhado do caminhão enquanto eles estavam sentados, esperando que ele facilite o suficiente para voltar ao celeiro. Obrigado pela sua ajuda hoje, disse Asher, seu tom mais sério agora. Você fez um bom trabalho. Gosto de trabalhar ao ar livre, respondeu Clara honestamente, mesmo na chuva. Asher a estudou por um momento. Você sabe, a maioria das pessoas que procuram trabalho aqui não duram mais de uma semana. As horas são longas, o salário não é ótimo e o trabalho é difícil. Eu não sou a maioria das pessoas, disse Clara simplesmente. Não, Asher concordou. Você não está. A intensidade em seu olhar fez Clara desviar o olhar. Havia algo acontecendo entre eles, algo inesperado e um pouco assustador. A chuva está desistindo, disse ela rapidamente. Devemos voltar. Naquela noite, Clara ajudou Linda a preparar o jantar. Ela encontrou conforto nas tarefas simples de cortar vegetais e vasos de agitação. Linda falou enquanto trabalhavam, enchendo a cozinha com histórias sobre a cidade e as pessoas nela. Asher parece diferente desde que você chegou, disse Linda, de repente pegando Clara de surpresa. Diferente como? Clara perguntou, tentando parecer casual, menos, fechado. Eu o ouvi rir hoje, realmente ria. Eu não ouvi esse som há anos. Clara se concentrou nas cenouras que estava cortando. Fomos pegos na chuva, não era nada. Linda deu um tapinha na mão dela. Não se venda curto, querido. Seja o que for, era alguma coisa. Quando Asher entrou para jantar, seus olhos procuraram Claras. Havia um calor lá que não havia sido presente antes. Os dias começaram a cair em um padrão confortável. Clara e Asher começaram todas as manhãs com café no celeiro, revisando as tarefas do dia. Eles trabalharam juntos em vários projetos ao redor da fazenda, desde consertar equipamentos até treinar os cavalos mais jovens. Clara adorava assistir Asher com os cavalos. Ele tinha um toque suave e uma paciência infinita falando com eles, em uma voz baixa e suave, que parecia reservada apenas para eles. Era um lado dele que poucas pessoas já viram. Uma tarde, cerca de 3 semanas após a chegada de Clara, ela estava no celeiro organizando suprimentos quando ouviu vozes abaixo. Asher e um homem que ela não reconheceu estavam de pé perto da sala de aderência, seus tons silenciosos, mas tensos. Você precisa ser razoável, Asher, o homem estava dizendo. Ele era mais velho, talvez aos 60 anos, vestindo um terno caro que parecia deslocado no celeiro. A oferta do Westland Development é mais do que justa. Não se trata do dinheiro, Howard, Asher replied, sua voz fria. Eu te disse, Stone Ridge não está à venda. Nem agora, nunca. As dívidas do seu pai será pago, estou trabalhando nisso. Os potros da primavera trarão um bom dinheiro. O homem mais velho, Howard, o advogado que Linda havia mencionado, suspirou pesadamente. Não é suficiente, e você sabe disso. O interesse está se acumulando. Se você não agir logo, poderá perder tudo. Não apenas a terra não desenvolvida, mas a própria fazenda.
O coração de Clara afundou. Stone Ridge estava com problemas financeiros. Problemas sérios pelo som disso. Eu fiz uma promessa, disse Asher firmemente. Para Jason, para meu pai. Esta terra permanece na família. Seu irmão se foi, Asher, disse Howard gentilmente. E segurar este lugar não o trará de volta. Isso é o suficiente. A voz de Asher era como aço. Vou encontrar outra maneira. Howard balançou a cabeça. Eles não vão esperar para sempre. Pense bem, pelo menos, é tudo o que estou perguntando. Depois que o advogado saiu, Clara esperou alguns minutos antes de descer do loft. Ela achou Asher que ainda está no mesmo local, seu rosto perturbado. Tudo bem? Ela perguntou com cuidado. Asher olhou para cima, assustado. Tudo bem. Apenas negócios. Clara hesitou, então disse. Ouvi algumas das suas conversas. Eu não estava escutando. Eu estava apenas no loft e... Não se preocupa com você. Asher acortou seu tom duro. Clara deu um passo atrás, magoado por sua súbita frieza. Sinto muito. Você está certo. A expressão de Asher suavizou imediatamente. Não, sinto muito. Isso foi injusto. Ele passou a mão pelo cabelo. É apenas... complicado. A fazenda está com problemas financeiros, disse Clara. Não era... Uma pergunta. Asher assentiu com relutância. Meu pai se expandiu muito rapidamente antes de morrer. Tomou empréstimos para comprar mais terras. Então o mercado caiu e... Ele deu de ombros. As dívidas estão penduradas sobre Stone Ridge desde então. E alguém quer comprar a terra? Desenvolvimento de Westland, disse Asher, seu tom amargo. Eles querem construir casas de luxo. Eles estão atrás dessa propriedade há anos. Clara olhou em volta do belo celeiro, pensando nos cavalos pastando pacificamente nos pastos. Isso seria uma pena. Isso não vai acontecer, disse Asher firmemente. Vou encontrar outra maneira. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Ela continuou pensando em Asher, sobre a fazenda, sobre o fardo que ele carregava. Sem decidir completamente, ela se viu mais uma vez saindo para o pasto à luz da lua. Como, se desenhado pela mesma inquietação, Asher estava lá novamente encostado na cerca. Temos que parar de nos encontrar assim, disse ele enquanto ela se aproximava. Uma sugestão de um sorriso em sua voz. Clara se apoiou na cerca ao seu lado. Também não consegue dormir? Muito em minha mente. Eles ficaram em silêncio confortável, por um tempo assistindo os cavalos. Eu tenho pensado, disse Clara finalmente, sobre o que eu ouvi hoje. Asher ficou tenso ao lado dela. A fazenda precisa de dinheiro, continuou ela cautelosamente. Que tal expandir de uma maneira diferente? Algo que poderia trazer renda sem vender terras. Como o quê? Asher perguntou, seu tom cético, mas não desdenhoso. Como aulas de equitação. Ou talvez embarcar em cavalos para pessoas na cidade. Até passeios agrícolas para grupos escolares. Clara virou-se para encará-lo. Stone Ridge é linda, Asher. As pessoas pagavam para fazer parte disso, mesmo por um dia. Asher ficou quieto por um longo momento. Jason costumava dizer algo semelhante, que deveríamos compartilhar Stone Ridge com mais pessoas. Parece que ele era inteligente, disse Clara suavemente. Ele era. A voz de Asher estava cheia de tristeza. Ele era a pessoa do povo. Eu sempre me senti mais confortável com os cavalos. Você parece se sair bem com as pessoas, disse Clara. Asher olhou para ela então, realmente olhou para ela, e Clara sentiu seu coração acelerar. Algumas pessoas, ele disse calmamente. O momento se estendeu entre eles, cheio de palavras e sentimentos tácitos. Então Asher limpou a garganta e desviou o olhar. Suas ideias não são ruins, disse ele, mas eles levariam tempo para se estabelecer, e o tempo é o que eu não tenho. Quanto tempo? Clara perguntou. 3 meses, talvez 4. Antes do banco inicia um processo de execução de uma hipoteca. A mente de Clara já estava correndo com possibilidades. Isso pode ser suficiente. Poderíamos começar pequeno, construir rapidamente. Nós? Asher perguntou, levantando uma sobrancelha. Clara sentiu suas bochechas niveladas. Eu apenas quis dizer, ficaria feliz em ajudar, se você quisesse. Asher estudou seu rosto à luz da lua. Por que você faria isso?
Você mal me conhece ou neste lugar? Eu sei o suficiente, disse Clara simplesmente. E era verdade. Em apenas algumas semanas, Stone Ridge havia se tornado mais um lar para ela do que em qualquer lugar em que estivesse em anos. Antes que Asher pudesse responder, um som fez os dois girarem. Willow, a égua grávida, estava fazendo barulhos angustiados no pasto. Algo está errado, disse Asher alerta instantaneamente. Ele saltou sobre a cerca e correu em direção ao cavalo, Clara logo atrás dele. Willow estava andando em círculos, claramente agitado. Ela é cedo, disse Asher, sua voz tensa. O potro não está devido por mais 2 semanas. O que precisamos fazer? Clara perguntou imediatamente e se concentrou na tarefa em questão. Leve-o para a barraca de potro. Está preparado apenas por precaução. Juntos, eles guiaram cuidadosamente a égua nervosa de volta ao celeiro e para a grande barraca que havia sido deitada com palha limpa. Asher rapidamente a examinou. Ligue para o Dr. Hansen, disse ele a Clara, entregando-lhe o telefone. Número está nos meus contatos. Diga a Pauline de Willow e é cedo. Clara fez a ligação enquanto Asher ficou com a égua, conversando com ela naquela voz suave e especial. O veterinário prometeu estar lá em 30 minutos. O que posso fazer? Clara perguntou quando voltou. Fique com ela, converse com ela. Os cavalos podem sentir o medo, então fique calmo. Asher se moveu ao redor da barraca, reunindo suprimentos. Eu preciso preparar algumas coisas. Clara se aproximou de Willow lentamente, acariciando o pescoço e falando em tons suaves. Está tudo bem, garota. Tudo vai ficar bem. Você vai ser uma ótima mãe. O cavalo parecia responder à sua voz, acalmando um pouco. Clara continuou a acariciá-la e murmurar garantias. Quando Asher voltou, ele parecia surpreso e satisfeito. Você é bom com ela. Ela está apenas com medo, disse Clara. Todos nós ficamos assustados às vezes. A hora seguinte foi intensa, pois eles trabalhavam juntos para ajudar Willow. O veterinário chegou e confirmou que o potro estava chegando, mais cedo. Mas tudo parecia estar progredindo normalmente. Ainda assim, todos assistiram cuidadosamente por quaisquer sinais de angústia. Clara nunca saiu do lado de Willow, continuando a acalmar a égua, enquanto Asher e o Dr. Hansen se preparavam para qualquer complicação. Finalmente, com um último grande esforço de Willow, o potro deslizou para o mundo. Uma pequena criatura molhada com pernas finas. É uma potra, anunciou o Dr. Hansen, verificando rapidamente o recém-nascido. Ela parece saudável, apesar de chegar cedo. O pequeno cavalo lutou para os pés em poucos minutos, balançando as pernas que pareciam muito tempo para o corpo dela. Willow virou-se para acariciar seu bebê, uma imagem de devoção materna. Clara sentiu lágrimas nos olhos com a beleza do momento. Quando ela olhou para Asher, ela viu que a expressão dele era suave de admiração. Ela é perfeita, ele disse calmamente. A doutora Hansen terminou seu exame de mãe e bebê, os declarou saudável e saiu com instruções para ligar se alguma coisa mudou. Clara e Asher ficaram no celeiro, assistindo o novo vínculo familiar. A potra estava amamentando, sua cauda girando com contentamento. Como você vai nomear ela? Clara perguntou. Asher pensou por um momento. Esperança, ele disse finalmente. O nome dela é Esperança. Clara sorriu, sentindo a correção disso. É perfeito. Eles ficaram lado a lado em um fardo de feno do lado de fora da barraca, relutantes em sair. A luz pré-pontual estava começando a filtrar pelas janelas do celeiro, lançando tudo em um brilho suave. Obrigado pela sua ajuda hoje à noite, disse Asher. Eu não poderia ter feito isso sozinho. Sim, você poderia ter, respondeu Clara honestamente. Mas estou feliz por ter estado aqui. Asher se virou para olhá-la, seu rosto aberto e vulnerável, de uma maneira que ela nunca tinha visto antes. Eu também sou. Lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, ele estendeu a mão e dobrou um fio de cabelo atrás da orelha. Seu toque enviou um arrepio através de Clara. Quem é você, Clara Wynne? Ele perguntou suavemente. Você aparece... Do nada trabalha mais do que qualquer um que eu já vi. Se preocupa com esse lugar como se fosse o seu... De quem você está fugindo? Clara congelou. Por um momento, ela considerou contar tudo. Sobre Richard,
sobre o medo, sobre as ameaças, mas as palavras presas na garganta. É complicado, disse ela finalmente, ecoando as palavras dele antes. Asher assentiu, não empurrando. Quando você estiver pronto para conversar, estou pronto para ouvir. O momento foi interrompido pela chegada de Linda. Ela ofegou com prazer. Ao ver o novo potro. Oh, ela é linda, Linda exclamou. Que milagre! Enquanto mostravam Linda o potro, o telefone de Asher tocou. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Eu preciso aceitar isso, disse ele saindo. Linda deu a Clara um olhar conhecedor. Vocês dois ficaram acordados a noite toda com a égua? Clara assentiu de repente, ciente de como ela estava exausta. Você deveria descansar um pouco, aconselhou Linda. Vou ficar de olho neles por um tempo. Clara assentiu com gratidão e seguiu em direção ao quarto acima do celeiro. Enquanto passava pela porta do celeiro, ela ouviu a conversa de Asher. Eu te disse, Howard, não estou vendendo. Ele estava dizendo, sua voz tensa novamente. Eu não me importo com que tipo de pressão eles estão aplicando. Stone Ridge não é... Ele fez uma pausa, ouvindo. O que você quer dizer? Eles têm informações? Outra pausa. Que tipo de informação? O sangue de Clara ficou frio. Algo no tom de Asher a fez parar e ouvir. Isso não pode estar certo. Asher estava dizendo. Deve haver algum erro, eu preciso ver essa suposta evidência. Clara passou em silêncio, seu coração batendo. O que quer que estivesse acontecendo não parecia bom, mas ela estava cansada demais para pensar claramente sobre isso agora. Ela caiu sobre a cama e estava dormindo quase imediatamente. Ela sonhava com Richard, seu rosto bonito torcido de raiva, sua voz prometendo que ela nunca o escaparia, que ele a encontraria. Não importa onde ela corresse. Clara acordou com um começo, seu coração disparado. O sol estava alto no céu. Ela dormiu bem à tarde. Ela rapidamente trocou de roupa e correu para o celeiro. Asher estava no escritório, olhando para alguns papéis espalhados por sua mesa. Ele olhou para cima quando ela entrou, sua expressão ilegível. Como está o salgueiro e o potro? Clara perguntou. Bom, eles estão descansando. O tom de Asher estava distante, formal. Clara franziu a testa. Está tudo bem? Asher pegou um dos papéis e o estendeu. Eu acho que você deveria explicar isso. Clara pegou o jornal, seu coração afundando ao ver o que era. Um artigo de jornal com sua foto. A manchete dizia: a pesquisa continua por falta de testemunha no caso de fraude de Kingston. Eu posso explicar, disse ela, sua voz mal acima de um sussurro. Espero que sim, respondeu Asher, seus olhos frios agora. Porque agora parece que você está fugindo da lei. E você trouxe qualquer problema que esteja na minha porta. Clara sentiu seu mundo desmoronando ao seu redor. O artigo do jornal em suas mãos trêmulas colocou o segredo de onde ela estava fugindo. Sua foto olhou para ela, uma versão mais polida de si mesma do que parecia uma vida atrás. Não é o que parece, disse ela, sua voz quase audível com o som de seu coração batendo. Asher cruzou os braços. Então o que é? Porque de onde estou tenho um fugitivo vivendo em minha propriedade. Clara respirou fundo. Estava na hora da verdade. Eu não sou um criminoso, sou testemunha. Ela colocou o artigo de volta à mesa. Richard Kingston não é apenas um empresário acusado de fraude. Ele era meu noivo. A expressão de Asher mudou um pouco, surpresa substituindo parte da raiva. Trabalhei como assistente executivo da Kingston Financial por 3 anos, continuou Clara. Foi assim que nos conhecemos. Ele era charmoso, bem-sucedido, respeitado na comunidade. Pelo menos foi o que todos viram. Ela envolveu os braços em volta de si mesma, como se de repente frio. O que eles não fizeram ver foi como ele tratava as pessoas a portas fechadas. A raiva, o controle, a maneira como ele me isolou lentamente de amigos e familiares. Abusivo? Asher perguntou, seu tom suavizando um pouco. Clara assentiu. Emocionalmente a princípio. Então, outras maneiras. Ela desviou o olhar. Mas não foi por isso que corri. Corri porque encontrei as evidências. Evidência de quê? Richard. Não era apenas emocionalmente abusivo. Ele estava roubando milhões de seus investidores, criando contas falsas, falsificando retornos. Descobri
ou por acidente quando estava preparando documentos para nossa auditoria anual. A voz de Clara ficou mais forte enquanto ela continuava. Fui às autoridades. Eles prometeram me proteger se eu testemunhasse. Então, por que você fugiu deles? Asher perguntou, ainda cético. Porque alguém no escritório do promotor vazou meu nome para o povo de Richard. Na noite anterior, eu deveria dar minha declaração oficial. 2 homens invadiram meu apartamento. Clara estremeceu com a memória. Eu saí bem a tempo. Liguei para o meu contato no FBI. Mas ficou claro que a proteção que eles ofereceram não foram suficientes. Richard tem conexões em todos os lugares, então eu desapareci. Asher ficou quieta por um longo momento, estudando o rosto. Por quê? Aqui? Ele finalmente perguntou. Por que Stone Ridge? Ouvi falar sobre isso em uma lanchonete na cidade. Alguém mencionou uma fazenda procurando ajuda. Parecia remoto, pacífico, em algum lugar que eu podia respirar enquanto descobriu o que fazer a seguir. Clara olhou diretamente para ele. Eu nunca pretendia trazer problemas à sua porta, Asher. Vou sair hoje. Não, disse Asher rapidamente, surpreendendo os dois. Isso não é necessário. Mas o artigo diz que eles estão procurando por você como testemunha, não um suspeito. Asher passou a mão pelo cabelo. Se o que você está dizendo é verdadeiro, correr não é a resposta. Você não entende o quão poderoso Richard é, disse Clara. Ele não vai parar até que me encontre. E se eu testemunhar todo o seu império desabar, ele não vai deixar isso acontecer. Então, qual é o seu plano? Continue correndo para sempre? Clara não teve resposta para isso. Ela estava tão focada em fugir que não havia pensado além. No dia seguinte, a próxima milha, a expressão de Asher suavizou. Olha, eu não vou te entregá-lo, mas você precisa pensar nos seus próximos passos. Correr não é uma vida, Clara. O alívio que a veio foi tão intenso que as lágrimas surgiram nos olhos. Obrigado, ela sussurrou. Asher parecia desconfortável com sua gratidão. Não me agradeça ainda. Há algo mais. Ele pegou outro artigo em sua mesa. A última oferta. Do Westland Development veio com isso. Ele entregou a ela uma nota impressa em papel timbrado caro. Clara leu, seu sangue se voltando para o gelo. Temos informações sobre seu novo funcionário que pode lhe interessar. Talvez devamos discutir como isso pode afetar o futuro de Stone Ridge. Eles estão ameaçando você por minha causa. Parece que é assim, Asher concordou. Como eles sabiam que eu estava aqui. Cidades pequenas, viagens de palavras, e Westland está assistindo Stone Ridge há anos, esperando por qualquer alavancagem. A mandíbula de Asher se apertou. Esta é apenas a tática mais recente deles. Clara se sentiu doente. Ela não estava apenas em perigo, mas agora estava colocando Asher e a fazenda em risco também. Eu definitivamente deveria ir, disse ela, virando-se para a porta, e tocar direto nas mãos deles. Asher se moveu para bloquear seu caminho. Não, é exatamente isso que eles querem. Que outra escolha existe? Nós lutamos de volta, disse Asher simplesmente. Nós dois. Algo em seu tom fez Clara olhar para ele. A frieza se afastou de seus olhos, substituída por determinação e outra coisa, algo mais quente. Por que você me ajudaria? Ela perguntou. Você mal me conhece. Eu sei o suficiente, disse Asher, ecoando suas palavras da noite anterior. Eu sei que você trabalha duro. Eu sei que você se importa com os cavalos. Sei que você estava com medo, mas ainda encontrou coragem de ajudar os outros. Ele deu um passo mais perto dela. E eu sei como é ter todo o seu mundo ameaçado por forças além do seu controle. Clara sentiu as paredes que ela construiu em torno de seu coração começarem a crack. Estou com medo, Asher. Eu também, ele admitiu. Mas estamos mais fortes juntos do que separados. Deixe-me ajudá-lo. Antes que ela pudesse responder, Linda ligou de fora. Asher, Clara, onde está todo mundo? O potro está tentando ficar de novo. O momento quebrou e ambos se moveram em direção à barraca de potro, onde Linda estava assistindo o novo bebê. O pequeno cavalo estava balançando em suas pernas, finas, determinado a ficar por conta própria. Olhe para ela, disse Linda com orgulho. Ela tem espírito, assim como sua mãe, respondeu Asher olhando para Clara.
O resto do dia passou em um borrão de trabalho agrícola e cuidando do novo potro. Clara e Asher não tiveram outra chance de falar em particular. Mas algo mudou entre eles. A tensão ainda estava lá, mas agora era diferente. Acusada de confiança e possibilidade em vez de suspeitas. Naquela noite, depois do jantar, enquanto Clara estava ajudando Linda com os pratos, a mulher mais velha disse casualmente: "Então, você e Asher pareciam ter resolvido as coisas." Clara quase deixou cair o prato que estava secando. "O que você quer dizer?" Linda sorriu conscientemente. "Ele ficou chateado esta manhã depois de receber a ligação de Howard. Fui invadir o escritório do celeiro com esses papéis. Mas na hora do almoço, vocês dois estavam de volta ao seu ego de sempre, talvez até mais perto." "É complicado", disse Clara, usando o que estava se tornando sua resposta padrão. "O amor geralmente é, querida", respondeu Linda, tapando a mão dela. "Amor? Não, não é. Não somos..." Linda riu. "Se você diz isso. Mas eu conheço Asher Tate desde que ele era menino. Eu nunca o vi olhar para alguém da maneira que ele. Olha para você." Clara sentiu suas bochechas niveladas. "Ele está apenas sendo gentil, ajudando-me com uma situação difícil." Linda zumbiu, claramente não convencida. "Bem, como você quiser chamá-lo, é bom ver." Lu se preocupando com algo além desta fazenda novamente. Mais tarde, naquela noite, Clara sentou-se na cama, seus poucos bens espalhados diante dela. Apesar das palavras de Asher, parte dela ainda achava que ela deveria sair. Sua presença estava colocando em risco Stone Ridge e a fazenda já tinha problemas suficientes. Uma batida suave à sua porta interrompeu seus pensamentos. Ela abriu para encontrar Asher em pé ali, parecendo um pouco desconfortável. "Posso entrar? Eu quero te mostrar uma coisa." Clara assentiu, voltando para deixá-lo entrar. Ele notou os pertences dela espalhados na cama e franziu a testa. "Você ainda está pensando em sair?" Não foi uma pergunta, mas Clara respondeu de qualquer maneira. "Não quero causar mais problemas para você. É por isso que estou aqui." Asher estendeu um espesso envelope de manila. "Eu tenho feito algumas pesquisas." Clara pegou o envelope e a abriu. No interior, havia impressão de artigos de notícias, registros financeiros e documentos legais, todos relacionados a Richard Kingston e sua empresa. "Howard tem conexões no setor financeiro", explicou Asher. "Pedi que ele se aprofundasse nas operações de Kingston." Clara examinou os documentos, seus olhos se arregalando. "Isso é extenso. Kingston está executando esse esquema há anos", disse Asher, sentada na beira da cadeira. "E você não é a primeira pessoa a tentar expô-lo." 2 anos atrás, um de seus analistas juniores levantou preocupações. O cara de repente retirou sua queixa e se mudou para outro estado, sem explicação. "Ele foi ameaçado", disse Clara com certeza. "Ou valeu a pena?" "Provavelmente ambos. Mas aqui está a coisa. A House of Cards de Kingston está começando a entrar em colapso. Há pelo menos 3 investigações separadas em suas atividades agora, não apenas a que você estava envolvido. O FBI, a SEC e até o IRS. Hope piscou no peito de Clara pela primeira vez em meses. "Então eles não precisam do meu testemunho tão mal quanto antes?" "Eles ainda precisam", Asher a corrigiu. "Mas agora há mais pressão sobre Kingston, mais escrutínio. O que significa, ele está mais desesperado do que nunca para me encontrar", terminou Clara, a esperança desaparecendo. "Sim, mas também significa que as autoridades têm mais recursos dedicados a derrubá-lo e para proteger as principais testemunhas." Asher se inclinou para a frente. "Eu acho que você deve entrar em contato com seu agente do FBI novamente. Pelo que Howard descobriu, eles construíram um caso muito mais forte nos meses desde que você desapareceu." A mente de Clara correu com as implicações. "Mesmo que isso seja verdade, e a ameaça de Westland de me expor, isso coloca em risco Stone Ridge." "Deixe-me me preocupar com Westland", disse Asher firmemente. "Eles estão usando sua situação como alavancagem, mas o objetivo real deles é essa terra. Sempre foi.
E eles estão dispostos a jogar sujo para obtê-lo, disse Clara suavemente. Então eu sou, respondeu Asher, sua expressão endurecendo. Quando se trata de proteger o que importa? A intensidade em sua voz enviou um arrepio através de Clara. Pela primeira vez, ela realmente acreditava que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem dar certo. Obrigado por fazer tudo isso, disse ela, gesticulando para os documentos. Você não precisou. Sim, eu fiz. Asher se levantou, aproximando-se dela. Clara, quando você apareceu na minha porta naquela manhã, pensei que você era apenas alguém procurando trabalho. Então eu vi o quanto você trabalhava, o quanto você se importava com os animais, com esse lugar. Ele parou, parecendo lutar com suas palavras. A verdade é que Stone Ridge não se sentiu em casa desde que Jason morreu. Mas nas últimas semanas com você aqui, está começando a se sentir bem de novo. O coração de Clara bateu no peito. Asher, você não precisa dizer nada, continuou ele rapidamente. Eu sei que essa não é a hora certa. Você tem o suficiente para lidar sem que eu acrescentasse. Eu só queria que você soubesse por que estou ajudando. Não se trata apenas de fazer a coisa certa. É porque você importa para mim. Antes que Clara pudesse responder, um som de fora chamou sua atenção. Os pneus de carro na entrada de carros de cascalho. Asher se mudou para a janela. É Howard, disse ele com uma carranca. O que ele está fazendo aqui tão tarde? Eles correram para baixo e para o curral onde Howard Jenkins estava saindo de seu carro, sua expressão sombria. O que está errado? Asher perguntou imediatamente. Temos um problema, respondeu Howard olhando para Clara. Um grande. Ele entregou a Asher um jornal dobrado. A manchete deixou o sangue de Clara resfriado. Testemunha do caso de fraude de Kingston vista na comunidade rural. Não o nomeia especificamente, explicou Howard a Clara, ou menciona Stone Ridge. Mas é apenas uma questão de tempo até que alguém faça a conexão. Como isso aconteceu? Asher exigiu. Westland, disse Howard simplesmente. Eles têm feito perguntas na cidade mostrando sua foto. Ele assentiu para Clara. Eles não estão sendo sutis sobre isso. Clara sentiu as paredes se aproximando novamente. Eles estão fazendo o trabalho de Kingston para ele. Mas por quê? Asher perguntou. O que Westland ganha expondo você? Pressão, respondeu Howard. Eles acham que se ameaçam revelar a localização de Wynne a Kingston, você será forçado a vender para protegê-la. O rosto de Asher escureceu de raiva. Eles estão usando-a como um peão para conseguir minha terra. Exatamente, confirmou Howard. E pelo que ouvi, o povo de Kingston já está a caminho aqui. Talvez um dia de distância, no máximo. Clara sentiu que suas pernas ficarem fracas. Então acabou. Eu tenho que sair. Agora. Não, disse Asher firmemente, pegando a mão dela. Há outra opção. Ele se virou para Howard. Ligue para o seu contato no FBI. Diga a eles que a testemunha está pronta para entrar, mas eles precisam enviar proteção hoje à noite. Nem amanhã, não em algumas horas. Hoje à noite. Howard assentiu. Vou ver o que posso fazer. Mas, Asher, você precisa pensar no que isso significa para Stone Ridge. Ultimato de Westland. Eu não me importo com o ultimato de Westland, Asher o interrompeu. Algumas coisas são mais importantes que a terra. O advogado olhou de Asher, a Clara, entendendo o amanhecer em seus olhos. Vou fazer a ligação, disse ele, voltando ao carro para obter privacidade. Quando eles estavam sozinhos, Clara se virou para Asher. Não posso deixar você arriscar tudo por mim. É minha escolha fazer, ele respondeu. E eu não estou apenas fazendo isso por você. Westland, Kingston, homens como eles pensam que podem levar o que quiserem, destruir o que está em seu caminho. Estou cansado disso. Cansado de fenguia impotente. Clara entendeu que se sentindo muito bem. E se o FBI não puder chegar aqui a tempo? Então vamos descobrir outra coisa. Asher apertou a mão dela. Mas você não está mais enfrentando isso sozinho, Clara. Aconteça o que acontece a seguir. Nós enfrentamos isso juntos. Howard voltou, sua expressão cautelosamente otimista. Meu contato diz que eles podem ter uma equipe aqui de manhã. Eles querem que Wynne fique parada até então. Eles a procuram há meses. O alívio lavou Clara, seguido imediatamente por novo medo.
Muito pode acontecer entre agora e de manhã. Vamos nos revezar em vigiar, disse Asher. Howard, você pode ficar também? O advogado assentiu. Claro, eles se mudaram para dentro da casa da fazenda, desenhando as cortinas e desligando a maioria das luzes. Howard fez mais chamadas, confirmando detalhes com seu contato do FBI. Asher verificou todas as portas e janelas, certificando-se de que tudo estivesse seguro. Clara sentou, se na mesa da cozinha com as mãos enroladas em uma caneca de chá que Linda havia pressionado antes de ir para a cama, aparentemente inconsciente do drama se desenrolando. À medida que a noite passava, Clara achou impossível descansar. Todo o som de fora a deixou tensa, esperando o pior. Asher notou e sentou-se ao lado dela. Tente dormir um pouco, ele sugeriu gentilmente. Howard e eu vamos vigiar. Eu não posso, admitiu Clara. Toda vez que fecho os olhos, vejo o rosto de Richard, do jeito que ele parecia quando estava com raiva. A expressão de Asher escureceu. Ele não pode mais te machucar. Você não o conhece como eu, disse Clara, sua voz mal acima de um sussurro. Quando ele quer algo, ele não para, e ele quer me silenciar antes que eu possa testemunhar. Bem, ele terá que passar por mim primeiro, disse Asher com determinação silenciosa. E eu não sou fácil de passar. Apesar de tudo, Clara sorriu. Não, você não é. Eles caíram em um silêncio confortável, sentados perto o suficiente para que seus ombros tocassem. Clara encontrou conforto em sua presença sólida ao lado dela. Quando isso acabou, disse Asher de repente. O que você vai fazer? Onde você vai? A pergunta pegou Clara de surpresa. Ela estava tão focada em sobreviver que não havia pensado no que veio depois. Eu não sei. Comece em algum lugar, eu acho. Você poderia ficar aqui, sugeriu Asher, tentando parecer casual e falhando. Stone Ridge poderia usar alguém como você, especialmente se prosseguirmos com essas ideias que você tinha, as aulas de equitação, embarque, passeios agrícolas. Coração de Clara cheia de uma estranha mistura de esperança e medo. Você gostaria que eu ficasse, mesmo sabendo todos os problemas que trouxe? Por causa de tudo isso, Asher a corrigiu. Você mostrou mais coragem e força do que qualquer um que eu já conheci. Stone Ridge teria sorte de ter você. Ele fez uma pausa, depois acrescentou mais suavemente. Eu teria sorte de tê-lo. Antes que Clara pudesse responder, os faróis varreram a frente da casa. Howard, que estava cochilando em uma poltrona, empurrou acordado. É eles? Clara perguntou, pânico subindo na garganta. Asher se moveu para a janela e espiou cuidadosamente. SUV preto. Não consigo ver quem está dentro. Os homens de Kingston dirigem SUVs pretos, disse Clara, sua voz tremendo. Howard se juntou a Asher na janela. O FBI não chegaria a um veículo não marcado sem ligar primeiro. Chegue à porta dos fundos. Asher instruiu Clara. Se eu der, o sinal corra para o celeiro. Pegue meu caminhão, as chaves estão penduradas na porta. Clara balançou a cabeça. Não estou deixando você para enfrentá-los. Isso não está em debate, disse Asher firmemente. Vá, agora. Relutantemente, Clara se moveu em direção à cozinha. Através da janela traseira, ela podia ver o celeiro, escuro e silencioso à noite. Além dela, os pastos onde os cavalos pastaram pacificamente, sem saber do drama humano se desenrolando. Da frente da casa, ela ouviu o som das portas do carro fechando e depois passos na varanda. Seu coração martelou em seu peito enquanto a campainha tocava, o som incrivelmente alto na casa tranquila. Howard olhou para Asher, que assentiu. O advogado se moveu para a porta, puxando, apenas o suficiente para ver Bihu estava fora. Sr. Jenkins, disse a voz de um homem. Eu pensei que poderíamos te encontrar aqui. Sr. Westland, Howard respondeu rigidamente. É tarde para um chamado social. Clara sentiu seu sangue ficar frio. O próprio James Westland, proprietário do Westland Development, estava na porta. E se os rumores sobre suas conexões com o crime organizado fossem verdadeiros, ele era tão perigoso quanto Richard à sua maneira. Isso não é social, respondeu Westland. Estou aqui para falar com o Sr. Tate. E a Sra. Wynne, se ela estiver disponível.
Receio que isso não seja possível, Howard começou, mas Asher deu um passo à frente. Deixe-o entrar, disse Asher, sua voz com força. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Howard, relutantemente, abriu a porta mais larga, revelando um homem alto e de aparência distinta nos anos 60. Apesar da hora tardia, James Westland estava impecavelmente vestido com um terno caro. Atrás dele estavam 2 homens mais jovens, com a inconfundível construção de pessoal de segurança. Seus associados podem esperar lá fora, disse Asher, seu tom sem espaço para discussão. Westland hesitou e depois acenou para seus homens, que permaneceram na varanda enquanto entrou. Sr. Tate, disse Westland com um sorriso frio. Espero não estar interrompendo nada importante. Corte a porcaria, respondeu Asher sem rodeios. Nós 2 sabemos por que você está aqui. O sorriso de Westland não vacilou. Diretor, como sempre, muito bem. Cheguei a entregar uma mensagem pessoalmente. Minha oferta para Stone Ridge expira ao meio, dia de amanhã. Depois disso, não apenas o preço cairá significativamente, mas serei forçado a compartilhar o que sei sobre o seu convidado com certas partes interessadas. Você quer dizer Kingston, disse Asher categoricamente. Quero dizer, quem pode achar essas informações valiosas? Westland corrigiu suavemente. Afinal, os negócios são negócios. E ameaçar uma testemunha em uma investigação federal? Isso também é negócios? Westland deu de ombros. Não estou ameaçando ninguém, apenas apontando possíveis consequências de sua recusa contínua em ver a razão. Clara já ouviu ouvir o suficiente. Ela entrou na sala, seu medo dando lugar à raiva. Você está trabalhando com Richard, não é? É por isso que você está tão interessado em me encontrar. Westland se voltou para ela, sua expressão calculadora. Senhora Wynne, presumo que... Bom finalmente conhecê-lo. Ele endireitou a gravata. Quanto a Richard Kingston, digamos que temos interesses mútuos. Ele quer que você tenha encontrado, e eu quero esta terra. A cooperação nos beneficia. Exceto que você também não está recebendo, disse Asher, se mudando para ficar ao lado de Clara. O FBI estará aqui em algumas horas. Eles estão muito interessados em conversar com Clara. E tenho certeza de que eles estarão igualmente interessados em sua conexão com os crimes de Kingston. Pela primeira vez, o comportamento confiante de Westland vacilou um pouco. O FBI? Você está blefando. Ligue para meu contato, ofereceu Howard, estendendo o telefone. O agente especial Marcos ficaria feliz em confirmar. Os olhos de Westland se estreitaram enquanto ele avaliava a situação. Depois de um momento, ele abotoou a jaqueta e endireitou os ombros. Bem jogado, Sr. Tate. Parece que eu subestimei você. As pessoas costumam fazer, respondeu Asher uniformemente. No entanto, minha oferta permanece até o meio-dia de amanhã. Pense cuidadosamente sobre o seu próximo passo. Westland se virou para sair e depois parou. E Wynne, Richard envia seus cumprimentos. Ele está muito ansioso para se reconectar com você. A ameaça em suas palavras era inconfundível. Clara lutou para manter sua expressão neutra, recusando se amostrar como suas palavras a abalaram profundamente. Depois que Westland e seus homens foram embora, Clara soltou um suspiro trêmulo. Ele vai direto para Richard. Eles estarão aqui antes do FBI. Talvez não, disse Howard. Eu não estava blefando com o agente Marcos. Ele disse que eles estão enviando seu melhor time e estão se movendo o mais rápido possível. Ainda. Vai ser uma longa noite, disse Asher sombria. Ele se virou para Clara. Você deve tentar descansar. Vamos acordar. Se algo acontecer. Clara sabia que não seria capaz de dormir, mas assentiu de qualquer maneira, exausta demais para discutir. Ela se mudou para o sofá da sala, enquanto Asher e Howard permaneceu na cozinha conversando em vozes baixas. Apesar de sua certeza de que o sono seria impossível, o dreno emocional do dia logo a puxou para baixo. Seu último pensamento consciente era de Asher, e a maneira como ele estava ao lado dela, sem medo de enfrentar o que viera a seguir. Ela acordou com o início do som de mais veículos se aproximando. A primeira luz do amanhecer estava apenas começando a filtrar pelas janelas.
Asher já estava na janela da frente, tensão evidente em todas as linhas de seu corpo. FBI ou Kingston? Clara perguntou, a boca seca de medo. Nem, respondeu Asher, sua voz estranhamente plana. É Westland novamente. E ele trouxe companhia. Clara se juntou a ele na janela. Do lado de fora, 3 veículos haviam parado. O SUV preto de Westland, um elegante carro prateado que ela não reconheceu, e um cruzador policial. Por que ele traria a polícia? Ela perguntou. Alavancagem, Howard respondeu por trás deles. Torne oficialmente, pressione sobre nós. A mandíbula de Asher se apertou. Fique lá dentro, vocês dois. Vou lidar com isso. Antes que qualquer um deles pudesse protestar. Ele estava fora da porta, atravessando o curral para conhecer os recém-chegados. Clara observou ansiosamente enquanto Westland emergiu de seu veículo, acompanhado pelos mesmos 2 homens de antes. Do carro prateado, pisou uma figura que fez o sangue de Clara congelar em suas veias. O próprio Richard Kingston, parecendo tão bonito e imponente quanto se lembrava. Seu terno perfeito, seu passo confiante, o sorriso encantador que enganou tantos. E do carro da polícia veio o xerife local, parecendo desconfortável com toda a situação. Asher parou a vários metros do grupo, sua posição larga e protetora, bloqueando o caminho para a casa. Embora Clara não pudesse ouvir o que estava sendo dito, a linguagem corporal contou uma história clara. Westland falando sem problemas, gesticulando em direção à casa. O xerife parece incerto. Richard ficando um pouco separado, seus olhos frios fixos na fazenda, procurando por ela. E Asher inquente, balançando a cabeça firmemente. O impasse continuou por vários minutos. Então, assim como Richard deu um passo à frente, outro som cortou o ar da manhã, o som inconfundível de vários veículos se aproximando rapidamente. 3 SUVs pretos com placas do governo rugiram pela entrada de automóveis, seguidos por 2 carros da polícia marcados. Homens e mulheres em jaquetas do FBI derramaram, armas prontas. Clara sentiu uma onda de alívio tão poderosa que deixou seus joelhos fracos. Howard afirmou com a mão no braço. Timing perfeito, disse ele com um sorriso. Lá fora, a cena mudou. Rapidamente. Os agentes do FBI cercaram Kingston e Westland. O xerife local se afastou, claramente aliviado por ter autoridades federais assumindo o controle. O comportamento confiante de Richard desmoronou quando um agente se aproximou dele com algemas. Clara entrou na varanda, Asher imediatamente se movendo para o lado dela. Juntos, eles assistiram quando Richard Kingston foi preso, seus direitos sendo lidos a ele, quando ele foi levado a um dos veículos. Acabou, disse Asher suavemente pegando a mão dela. Realmente acabou. Uma mulher alta se aproximou deles, mostrando suas credenciais do FBI. Agente Roberts, você deve ser Clara Wynne. Estamos procurando por você há muito tempo. Me desculpe. Eu corri, disse Clara. Eu estava com medo. Compreensível, respondeu o agente. O alcance de Kingston foi extenso, mas estamos construindo nosso caso. E com seu testemunho ele vai embora há muito tempo. Ela olhou para Westland, que estava sendo interrogado por outros agentes, junto com alguns de seus associados, ao que parece. As próximas horas passaram, em um borrão de declarações e explicações. Clara contou sua história, a história completa, enquanto Asher explicava as ameaças de Westland e como elas estavam conectadas a Kingston. Ao meio-dia, as autoridades haviam retirado Richard e Westland. Agente Roberts garantiu a Clara que ela permaneceria sob proteção até que o julgamento terminasse, mas que estava livre para escolher onde queria ficar nesse meio tempo. Você não está sob custódia federal, explicou ela. Você é uma testemunha, não um suspect. Só queremos ter certeza de que você está seguro. Enquanto a equipe do FBI se preparava para sair, prometendo voltar no dia seguinte para continuar a investigação, Clara se viu parada com Asher no curral, assistindo os veículos se afastarem. Então, disse Asher, quebrando o silêncio, o que acontece agora? Clara se virou para ele de repente tímida. Você me perguntou o que eu queria fazer quando isso acabasse. Eu lembro. Eu gostaria de ficar, disse ela simplesmente. Se essa oferta ainda estiver aberta.
O sorriso de Asher era como o nascer do sol, lento, quente e cheio de promessas. É muito. Ele pegou a mão dela e ela a pegou, sentindo pela primeira vez em meses que ela estava exatamente onde pertencia. Do celeiro veio o nique mívido suave de um cavalo, Salgueiro chamando seu potro. Nova vida, novos começos. Vamos lá, disse Asher. Vamos verificar a esperança. Juntos, eles caminharam em direção ao celeiro, em direção ao futuro que, de repente, foi brilhante com possibilidade. O que nenhum deles viu foi o homem assistindo de um carro estacionado na estrada distante. Um homem que trabalhou não para Kingston ou Westland, mas para outra pessoa inteiramente. Alguém cuja conexão com Stone Ridge voltou muito mais longe. Alguém com segredos próprios. Segredos que logo ameaçariam tudo o que Clara e Asher haviam acabado de proteger. O sol da manhã escorreu pelas janelas da cozinha da fazenda quando Clara se derramou uma xícara de café. 2 semanas se passaram desde os dramáticos eventos que terminaram com Richard Kingston e James Westland sendo levados pelo FBI. A fazenda havia voltado à sua rotina pacífica, mas com uma diferença significativa. Clara agora fazia parte, oficialmente, dela. Manhã, disse Asher ao entrar na cozinha, o cabelo ainda úmido do chuveiro. Ele se moveu ao lado dela, apoiando sua mão brevemente na parte inferior das costas, um toque casual que ainda enviou calor se espalhando por ela. Bom dia, ela respondeu entregando-lhe uma caneca. Linda fez rolos de canela antes de partir para a irmã da irmã. Asher tomou o café com gratidão. Você acordou cedo. Não conseguiu dormir? Clara deu de ombros. Apenas empolgado com hoje, eu acho. Nossa primeira aula oficial de equitação. O canto da boca de Asher levantou-se em meio sorriso. Nosso primeiro oficial qualquer coisa. Foi a ideia de Clara começar aulas pequenas, de fim de semana para crianças locais. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, e eles já tinham 6 estudantes se inscreveram na primeira aula. Eu ainda preciso montar o anel de pilotagem, disse Asher, olhando para o relógio. As crianças não chegam até 10. Vou ajudar depois de verificar o Willow e Esperança, respondeu Clara. A égua e seu potro se tornaram suas acusações especiais, e ela as visitava logo todas as manhãs. Quando terminaram o café, o telefone de Asher tocou. Ele franziu a testa na tela. É Howard de novo. Clara tentou não mostrar sua preocupação. O advogado estava ligando com mais frequência nos últimos dias, e cada chamada deixou Asher parecia perturbada. Apesar da prisão de Westland, os problemas financeiros de Stone Ridge não desapareceram magicamente. Vou ir ao celeiro, disse ela, dando-lhe privacidade para a ligação. Lá fora, a manhã da primavera era perfeita, céu azul claro, brisa suave, carregando o perfume de grama fresca e flores. Clara respirou profundamente, ainda impressionada com a rapidez com que Stone Ridge se sentiu em casa. O FBI havia providenciado que ela ficasse em uma casa segura na cidade durante a investigação. Mas depois de ouvir seu testemunho, eles concordaram que ela estaria segura o suficiente na fazenda com check-ins regulares e um sistema de segurança que Asher havia instalado. As audiências preliminares contra Richard já haviam começado, com o julgamento completo que deve começar em alguns meses. No celeiro, Willow niquerou suavemente quando Clara se aproximou. Os suaves olhos castanhos da égua pareciam ter um afeto genuíno enquanto Clara acariciava o pescoço. Bom dia, lindo, Clara murmurou. E como está o seu filho hoje? A Esperança, agora com 3 semanas de idade, estava ficando mais forte a cada dia. Suas pernas finas haviam se firmado e ela empurrou em volta da mãe com energia ilimitada. Quando viu Clara, ela trotou, cutucando a mão para guloseimas. Sempre fome, não é? Clara riu, oferecendo ao potro uma pequena maçã. Assim como sua mãe. Quando terminou de verificar os cavalos, Clara ouviu vozes do curral. Asher estava falando com alguém. Um estranho do som disso. Curiosa, ela saiu. Um homem de meia idade em roupas casuais de negócios estava parado com Asher, perto da entrada do celeiro. Seu carro elegante, estacionado pela casa, parecia fora de lugar, entre os veículos agrícolas. Clara, Asher chamou seu tom cuidadosamente neutro.
Este é Martin Evans. Ele é um promotor imobiliário da cidade. O coração de Clara afundou quando ela se aproximou. Outro desenvolvedor, logo depois de Westland? Senhora Wynne, disse. Evans com um sorriso profissional estendendo a mão. Prazer em conhecê-lo. Ouvi muito sobre Stone Ridge ultimamente. Tenho certeza que você tem, respondeu Clara friamente, apertando a mão dele brevemente. Evans estava saindo, disse Asher, sua postura tensa. Pelo menos pense na minha oferta, Evans pressionou entregando um cartão de visita. É substancialmente melhor do que o que Westland estava propondo e sem cordas presas. Vou ter isso em mente, respondeu Asher, embora seu tom sugerisse que o cartão estivesse no lixo antes de Evans chegar ao carro. Depois que o desenvolvedor foi embora, Clara se virou para Asher. Então começa de novo. Aparentemente as notícias foram divulgadas que Stone Ridge pode ser financeiramente vulnerável. Asher passou a mão pelos cabelos em frustração. Com Westland fora de cena, os abutres estão circulando. Que Howard disse? Clara perguntou gentilmente. A expressão de Asher escureceu. Nada de bom. O banco está ficando impaciente. Temos cerca de 2 meses antes de ligar para os empréstimos. As aulas de equitação ajudarão, disse Clara, embora ambos soubessem que não seria suficiente. Poderíamos iniciar o programa de embarque mais cedo do que o planejado. Talvez. Asher forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Vamos nos concentrar hoje. Nossos primeiros alunos estarão aqui em breve. Eles passaram a hora seguinte montando o anel de pilotagem, colocando equipamentos e preparando os cavalos mais antigos suaves que selecionaram para as lições. Clara observou Asher cuidadosamente, liderando uma égua velha chamada Buttercup, através de comandos básicos, mostrando infinita paciência quando o cavalo respondeu à sua orientação suave. Nas últimas 2 semanas, o relacionamento deles evoluiu lentamente. Eles ainda não haviam colocado um nome, mas compartilharam longas conversas sob as estrelas, de mãos dadas enquanto andavam na propriedade, e depois de um pôr do sol particularmente bonito, Asher a beijou, suavemente, com cuidado, como se ela pudesse quebrar. Clara o beijou de volta com toda a emoção que ela mantinha engarrafada por tanto tempo, gratidão, esperança e algo mais profundo que ela não estava pronta para citar. Agora, observando-o com os cavalos, ela sentiu a mesma emoção brotando dentro dela. Independentemente do que aconteceu com a fazenda, ela sabia que encontrar Asher, encontrar esse lugar, a mudou para sempre. Às 10 horas, a primeira família chegou. Uma mulher com garotas de 7 anos, que não conseguiam parar de pular de emoção com a perspectiva de andar de cavalo de verdade. Logo, o curral estava cheio de filhos e pais, o ar zumbindo de emoção e energia nervosa. Clara assumiu o comando naturalmente, reunindo o grupo pela cerca. Bem, vindo a Stone Ridge Farm, sou Clara e isso é Asher, o proprietário. Hoje vamos aprender o básico da segurança dos cavalos e como abordar e liderar adequadamente um cavalo. Enquanto ela falava, Clara sentiu os olhos de Asher nela, quente com aprovação e algo mais. Ela a encontrou chamando aqui, trabalhando, com os cavalos, ensinando as crianças, ajudando a construir algo significativo. A lição foi melhor do que eles poderiam ter esperado. No final, cada criança havia liderado um cavalo com sucesso ao redor do anel e aprendeu a escovar, lá corretamente. Os pais ficaram impressionados com as instruções de segurança completas e a abordagem suave. Você vai fazer essas lições todo fim de semana? Uma mãe perguntou quando eles estavam saindo. Esse é o plano, respondeu Clara. E estamos iniciando um programa de embarque no próximo mês para os proprietários de cavalos que desejam cuidados de qualidade, mas não têm suas próprias propriedades. Minha irmã tem 2 cavalos que mantém naquele estábulo caro em Riverdale, disse a mulher pensativa. Vou contar a ela sobre este lugar. O passeio valeria a pena pela economia, aposto. Após a última família, Clara e Asher sentaram em cima do muro, observando os cavalos pastando pacificamente ao sol da tarde. Você foi incrível com aquelas crianças, disse Asher, seu ombro pressionado contra o dela.
especialmente o menino que estava assustado. Clara sorriu, lembrando-se de como a criança nervosa de 5 anos finalmente reuniu coragem para tocar o nariz de Buttercup. Ele só precisava de alguém para acreditar que poderia fazê-lo. Como outra pessoa que eu conheço, disse Asher, suavemente, pegando a mão dela. Clara inclinou a cabeça no ombro dele, saboreando o momento da paz. Você acha que é o suficiente? Ela perguntou depois de um tempo. As lições, o embarque, será suficiente para salvar Stone Ridge? Asher ficou quieto por um longo momento. Eu não sei, ele admitiu finalmente. Mas vamos continuar lutando. Juntos, disse Clara. Juntos, ele concordou, apertando a mão dela. O momento foi interrompido pelo som dos pneus em cascalho. Ambos tensam, pensamentos de desenvolvedores e banqueiros imediatamente vindo à mente. Mas o veículo que apareceu era um SUV, familiar do FBI. A agente Roberts saiu, parecendo mais casual do que durante suas visitas anteriores em um blazer e jeans simples. Espero não estar interrompendo. Ela ligou quando se aproximou. De jeito nenhum, respondeu Clara, deslizando para fora da cerca. Está tudo bem? Apenas um check-in de rotina, garantiu o agente. E eu tenho algumas atualizações no caso Kingston que você pode querer ouvir. Eles se mudaram para a varanda da fazenda, onde Linda havia deixado um jarro de chá gelado antes de partir para a irmã de sua irmã. Quando se estabeleceram nas cadeiras, o agente Roberts puxou um tablet. Primeiro, algumas boas notícias. Os registros financeiros de Kingston revelaram ainda mais fraude do que suspeitamos inicialmente. O caso contra ele é sólido, mesmo sem o seu testemunho, Clara, embora isso permaneça crucial. Clara assentiu, alívio lavando sobre ela. E Westland? Sua conexão com Kingston foi mais profunda do que pensávamos. Acontece que o Westland Development estava lavando dinheiro para várias empresas sombrias de Kingston. A agente Roberts passou por alguns documentos em seu tablet. A parte interessante é o que descobrimos quando começamos a analisar o interesse de Westland em Stone Ridge, especificamente. Asher se inclinou para a frente. O que você quer dizer? Esta fazenda parece ter atraído uma quantidade incomum de atenção de algumas pessoas poderosas ao longo dos anos. Westland não foi o primeiro a tentar adquiri-lo, apenas o mais persistente. Ela girou o tablet para que eles pudessem ver uma linha do tempo das ofertas de compras que remontam a quase 20 anos. A pergunta é por quê? Clara olhou para Asher, que parecia genuinamente confuso. É uma boa terra, disse ele lentamente. Ótima localização, mas há outras propriedades próximas igualmente adequadas para o desenvolvimento. Exatamente, concordou o agente Roberts. Então nos aprofundamos e encontramos algo interessante em alguns registros antigos do condado. Ela puxou outro documento. Parece que na década de 1950, antes de sua família possuir esta terra, era o local de alguma atividade incomum. Que tipo de atividade? Clara perguntou intrigada, apesar de si mesma. Pesquisa do governo. Os registros são vagos, mas há referências a pesquisas minerais e testes de extração. O agente Roberts passou para outro documento. Avanço rápido para a década de 1970, quando seu avô comprou a propriedade Asher. O preço de compra foi surpreendentemente baixo, considerando o tamanho e a localização. Asher franziu a testa. Eu nunca soube disso. Meu pai não falou muito sobre como a família adquiriu Stone Ridge. Ele sempre disse que era para ser nosso. Bem, pode ter havido algo nisso, continuou o agente Roberts. Porque de acordo com estes pesquisas zoológicas realizadas no início dos anos 2000, há uma forte possibilidade de que Stone Ridge esteja no topo de um depósito significativo de elementos de terra rara. Elementos de terras raras, Clara repetiu. Como o que eles usam em eletrônicos? O agente Roberts assentiu. Exatamente. Componentes críticos para tudo, desde smartphones a veículos elétricos e equipamentos militares. E os Eurtua têm muito poucas fontes domésticas. Então Westland não estava apenas depois da terra para o desenvolvimento habitacional, disse Asher lentamente. A realização da realização. Ele sabia sobre esse depósito em potencial. Parece assim.
E dado o crescente valor desses materiais, especialmente com os problemas atuais da cadeia de suprimentos com a China, os direitos a esse depósito podem valer a pena. Centenas de milhões, Asher terminou, parecendo atordoado. A mente de Clara correu com as implicações. Isso significa, Sr. Tate, disse o agente Roberts, que seus problemas financeiros podem ter terminado. Mas isso também significa que você precisa ter muito cuidado com quem lida com o futuro. Esse tipo de descoberta atrai atenção. Nem tudo de bom. Depois que o agente Roberts saiu, prometendo enviar mais informações sobre como verificar e potencialmente desenvolver o recurso, Clara e Asher sentaram em silêncio, tentando processar o que aprenderam. Eu não posso acreditar, disse Asher finalmente. Durante todo esse tempo, Jason e eu estávamos trabalhando a nós mesmos, tentando manter a fazenda à tona, e o valor real estava sob nossos pés. Isso explica por que seu pai assumiu tanta dívida para adquirir mais terras, disse Clara, pensativa. Ele deve ter conhecido, ou pelo menos suspeito, e nunca disse a ninguém, acrescentou Asher, um toque de amargura em sua voz. Nem mesmo seus filhos. Clara colocou a mão dela sobre a dele. Talvez ele estivesse tentando protegê-lo. Se o que o agente Roberts disse ser verdadeiro, o conhecimento desses depósitos pode ser perigoso nas mãos erradas. Asher assentiu lentamente. Seria como ele, sempre tentando arcar com tudo sozinho. Ele olhou para a fazenda, sua expressão atenciosa. Jason teria adorado isso, o mistério, o potencial. Ele sempre foi o visionário. E você? Clara perguntou gentilmente. O que você quer fazer com essas informações? Asher ficou quieto por um longo momento. Eu ainda não sei. Mas aconteça o que acontecer, Stone Ridge permanece na família. Sem desenvolvedores, nenhuma corporações assumindo o controle. Ele se virou para olhar para ela, seus olhos intensos. Este é o nosso lar, seu e meu. O coração de Clara pulou suas palavras, da maneira simples que ele a incluiu no futuro de Stone Ridge. Nossa casa, ela repetiu suavemente. Mais tarde, naquela noite, depois de um jantar simples, eles caminharam de mãos dadas para a cerca do pasto, seu lugar onde tantas conversas importantes ocorreram. Os cavalos pastavam pacificamente à distância, sem saber das descobertas importantes do dia. Eu tenho pensado, disse Asher enquanto se inclinavam contra a cerca, o sol poente pintando o céu em tons de rosa e ouro. Sobre os elementos de terras, raras. E, Clara provocou quando ficou em silêncio, eu quero fazer isso direito. Responsável ambientalmente benéfico para a comunidade. Ele se virou para encará-la. Se desenvolvermos esse recurso, ele deve estar em nossos termos, sem cortar cantos, sem destruir a terra. Clara sorriu. Eu não esperaria nada menos de você. E eu quero usar parte dos recursos para estabelecer uma base em nome de Jason. Algo para ajudar as fazendas familiares a permanecer à tona, para preservar as terras agrícolas do desenvolvimento. Ele adoraria isso, disse Clara suavemente. Asher assentiu, então pegou as duas mãos nas dele. Mas antes que isso aconteça, eu preciso saber de alguma coisa. A voz dele estava falando sério, seus olhos procurando os dela. Você está ficando, Clara? Realmente ficando? Não apenas até o julgamento ou até as coisas se acalmarem, mas para sempre? Clara sentiu lágrimas picar seus olhos. Depois de meses de corrida, medo, de incerteza, a pergunta a tocou profundamente. É isso que você quer? Ela perguntou, precisando ouvi-lo dizer isso. Mais do que tudo, respondeu Asher sem hesitar. Quando você bateu na minha porta naquela manhã, eu não tinha ideia de que você mudaria tudo. Mas você fez. Você fez Stone Ridge parecer em casa novamente. Você me fez sentir vivo de novo. O coração de Clara inchou de emoção. Passei tanto tempo fugindo do meu passado. Nunca pensei em encontrar um futuro que eu queria correr. Mas eu tenho. Aqui, com você. O rosto de Asher se iluminou com um sorriso que a tirou do fôlego. Lentamente, ele estendeu a mão no bolso e puxou algo pequeno. Eu tenho carregado isso por dias esperando o momento certo.
Não era um anel, era muito cedo para isso, mas uma chave pequena e simples em um chaveiro em forma de ferradura. É para a fazenda, explicou. Eu sei que você tem sobressalente, mas eu queria que você tivesse o seu próprio, porque não é só onde você está ficando, Clara. É a sua casa, se você quer que seja. Clara pegou a chave, suas mãos tremendo um pouco. Eu quero isso mais do que tudo. Asher a puxou para perto, a testa dele descansando contra a dela. Então fique. Construa este lugar comigo. Ajude-me a fazer tudo o que poderia ser. Eu vou, ela sussurrou. Seus lábios se encontraram em um beijo, que parecia uma promessa, de casa, de cura, de esperança. Enquanto a última luz do dia desapareceu do céu, eles voltaram para a fazenda de mãos dadas, deixando para trás a cerca, onde muito havia mudado entre eles. No celeiro, Willow e Esperança descansaram pacificamente em sua barraca. O pequeno, Potro, ficou mais forte a cada dia, assim como o vínculo entre Clara e Asher. Assim como Clara, as luzes da fazenda brilhavam quente e convidativo no anoitecer. Não era mais um lugar que Clara chegou por acaso, buscando abrigo temporário, mas uma casa que ela escolheu, uma casa que ela ajudaria a construir e proteger. Quando eles chegaram à varanda, Asher parou, olhando para ela com tanto amor em seus olhos que a deixou sem fôlego. Bem-vindo para casa, Clara, ele disse suavemente. E pela primeira vez em sua vida, Clara realmente sabia o que essas palavras significavam. Na manhã seguinte, eles foram despertados pelo som da chegada de Linda, a governanta chamando as escadas, com notícias de que Miguel havia visto algo incomum no pasto norte. Ainda piscando para o sono, Clara e Asher seguiram Miguel até uma seção de cerca perto do riacho. O homem mais velho apontou para o chão, onde pegadas claras mostravam que alguém estava andando na linha da propriedade. Encontraram isso esta manhã, disse Miguel, preocupação evidente em sua voz. Grande demais para ser crianças, e elas não estavam aqui ontem quando eu verifiquei a cerca. Asher se ajoelhou para examinar as impressões. Alguém estava examinando o limite da propriedade. Recentemente também. Eles são frescos. Clara sentiu um calafrio apesar da manhã quente. O agente Roberts nos alertou. As pessoas podem se interessar quando a notícia sai sobre os depósitos minerais. Não acho que as notícias tenham saído ainda, disse Asher lentamente, estudando a área circundante. Isso é muito cedo. Ele se levantou escovando a sujeira de seus jeans. Alguém sabe. Alguém que está assistindo Stone Ridge há um tempo. Como Martin Evans, Clara sugeriu. O desenvolvedor que veio ontem? Talvez, Asher concordou. Mas como ele saberia sobre os depósitos a menos que ele tenha uma conexão com Westland? Clara terminou seu pensamento. Ou para a pesquisa original do governo. Eles passaram a manhã verificando o resto da propriedade, mas não. Encontraram sinais adicionais de invasão. Ainda assim, Asher chamou a agente Roberts para denunciar o incidente e prometeu que os agentes dirigissem regularmente pelas próximas semanas. Enquanto voltavam para casa, o telefone de Clara tocou. Um número que ela não reconheceu. Cautelosamente, ela respondeu. Senhora Wynne, esta é Amanda Chen, do escritório do promotor público. A voz da mulher era nítida e profissional. Estou ligando sobre o caso Kingston. O aperto de Clara se apertou no telefone. Sim, houve um desenvolvimento. Os advogados de Kingston nos aproximaram de um possível acordo. Que tipo de acordo? Clara perguntou, seu coração disparado. Asher se aproximou, sua mão descansando de forma apoiada nas costas dela. Ele é oferando para se declarar culpado de várias das acusações menores em troca de uma sentença reduzida, explicou o advogado. Mas para considerá-lo, precisaríamos do seu testemunho sobre suas ameaças contra você, para estabelecer o padrão de intimidação. Quando? Clara perguntou simplesmente. Precisamos que você entre amanhã para dar um depoimento formal. O agente Roberts poderia trazê-lo para a segurança. Depois de obter os detalhes e terminar a chamada, Clara se voltou para Asher. Eles querem que eu testemunhe amanhã sobre as ameaças de Richard, sobre por que eu corri. O rosto de Asher mostrou preocupação, mas também orgulho. Você vai fazer isso? Clara assentiu firmemente. Sim,
É hora de parar de correr e enfrentar. Isso, além disso, ela acrescentou com um pequeno sorriso. Eu tenho algo para voltar agora. No dia seguinte, o agente Roberts dirigiu Clara para o prédio federal na cidade. O depoimento foi cansativo. 5 horas de perguntas sobre as práticas comerciais de Richard, seu comportamento de controle, as ameaças que ele havia feito. Clara respondeu a tudo com sinceridade, sua voz ficando mais forte a cada resposta. Quando acabou, o próprio promotor público agradeceu. Seu testemunho é convincente, Sra. Wynne. Combinado com as evidências financeiras, apresenta uma imagem devastadora do caráter e das ações de Kingston. Ele aceitará o acordo? Clara perguntou. Seus advogados certamente o querem, respondeu. O dá. 20 anos é muito melhor do que a sentença de prisão perpétua que ele está enfrentando se formos a julgamento. Westland, ele já está cooperando, dando-nos tudo o que tem em Kingston e outros em troca de clemência. Suas informações sobre os depósitos de terras raras em Stone Ridge foram particularmente interessantes para várias agências federais. Clara. Tenso. Quais agências? Departamento de Energia, Departamento de Defesa. Elementos de terras raras são consideradas recursos estrategicamente importantes. O promotor deve ter notado sua preocupação, porque acrescentou, não se preocupe. Wynne, a propriedade de Tate da terra está segura, mas ele pode estar recebendo alguns visitantes oficiais em breve. Enquanto o agente Roberts a levava de volta a Stone Ridge, Clara olhou pela janela, observando a paisagem mudar de urbano para rural. Depois de meses de medo, de olhar por cima, do ombro ela finalmente havia confrontado seu passado. Você se saiu bem hoje, disse o agente Roberts, quebrando o silêncio confortável. É preciso coragem para fazer o que você fez. Eu tinha algo que valeu a pena ser corajoso, respondeu Clara simplesmente. Quando chegaram à fazenda, Asher estava esperando na varanda. Clara mal esperou que o carro parasse antes de sair da porta e nos braços dele. Como foi? Ele perguntou, segurando-a com força. Bom, disse ela, muito bom, está quase acabando. Naquela noite, enquanto se sentavam na varanda observando as estrelas aparecerem uma a uma no céu escuro, Asher pegou a mão dela. Eu tenho pensado em nomes, disse ele. Nomes? Clara repetiu intrigada. Para a fundação. Jason's Foundation. Ele olhou para a fazenda, sua expressão macia com memória e esperança. Eu estava pensando novos começos. Clara sorriu, apertando sua mão. É perfeito, como você, disse Asher, virando-se para encará-la. Aparecendo na minha porta naquela manhã, dando a nós dois uma segunda chance. Clara se inclinou contra ele, sentindo a batida constante de seu coração. Quem pensaria que uma simples batida poderia mudar tudo? Acima deles, as estrelas brilhavam, intensamente, testemunhas para o lar e o futuro que estavam construindo juntos. A fazenda de Stone Ridge ficou pacífica à noite. Seus segredos agora conhecidos, mas sua beleza inalterada. Um lugar de novos começos, de cura, de esperança. Clara pensou em todas as reviravoltas que a levaram aqui. O medo que a levou a correr, a coragem necessária para bater na porta de um estranho, a confiança que havia crescido entre eles dia após dia. Uma simples batida havia mudado tudo. E quaisquer que sejam os desafios de amanhã, eles os enfrentariam, nesta terra que trouxe os dois exatamente onde precisavam estar, lar.